com essas questões de prática, de prova, tudo mais. Aí. Então não vai ter praticamente material. Então hoje a gente vai falar de produtos para... Cadê? Produtos para banho. Cadê? Aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá. Tá aparecendo como apresentação Apresentação. mesmo? Beleza, qualquer coisa é só avisar, tá? Então, a gente vai falar de cosméticos para banho. Basicamente, a gente vai falar de 3 grupos principais, que são os sabonetes, os óleos para banho e os sais de banho. Vocês vão ver que muita coisa que a gente falou aqui vai estar interligada com outras aulas que a gente teve anteriormente, porque, né, eles são bastante semelhantes. Sabonete com shampoo, as composições são muito semelhantes, né, sabonete líquido. Então, vocês vão ver coisas que vocês já ouviram, claro, aplicada para outras coisas, mas vai chamar a atenção de vocês sobre isso. Vamos falar primeiro sobre sabões e sabonetes. Precisamos falar de sabões porque eles são as bases para o sabonete em barra. Então, só abrir que chegou alguém. Aí. Então a gente pode começar falando dos sabões, né? A gente pode dizer que os sabões são tensoativos de limpeza, né? Então, tensoativos já deve lembrar vocês de alguma coisa, né? Então, aquele grupo de produtos, de substâncias diferentes que podem, né, ser utilizados em processo de limpeza, podem ser utilizados para outras características que eles têm, condicionamento, mesmo como agente inibidor de crescimento de micro-organismo, conforme as características desse tensoativo. Então, a gente pode dizer que os tensoativos de limpeza, né, que são aqueles que têm carga, vocês lembram? Positiva, negativa, não tem carga. Aqueles que têm carga negativa, né? Então, eles já existiam nos sabões antes de serem, a gente passar a utilizar nos sabonetes líquidos, nos shampoos e outras substâncias que são líquidas e que fazem espuma. Então, a gente considera o sabão como sendo o tensoativo mais antigo que a gente tem, né? E com uso até hoje, sem diminuir a sua busca, a sua necessidade. A gente pode dizer que é um sal alcalino de ácido graxo, obtido através de uma reação que a gente chama de saponificação. Saponificação, o nome já fala, né? Saponificação, sabonete, né? Então, sabonete, o sabão, está ligado com isso. Então, a saponificação é a transformação da gordura no sabão. Então, a gente consegue fazer essa transformação dessa gordura, gordura de origem vegetal, de origem animal, óleo de origem vegetal, a gente consegue transformar isso em sabão por uma reação que a gente chama de saponificação, que não é nada mais, nada menos do que adição de substância alcalina. Então, geralmente, vocês vão ver nos processos de fabricação de sabão, a adição de hidróxido de sódio, que é a conhecida soda cáustica, né, sobre gordura, seja gordura de origem vegetal, de origem animal, seja sólida, seja líquida. Deixa eu abrir a porta lá.
a reação vai ser sempre essa. E provavelmente, pelo menos algumas pessoas aqui, provavelmente, principalmente quem morou no interior, deve ter visto alguém fazendo sabão, né? Então, pegando lá óleo de cozinha, por exemplo, e aproveitando aquele óleo já usado, né? Aproveitando para fazer sabão e usando isso em casa para limpeza. Então, isso é muito comum e é muito antigo, né? Vem de muito tempo. Antes de falar de tempo, né? Quanto tempo que é essa antiguidade, só queria perguntar para vocês que estão aqui, alguém conhece alguma pessoa, alguém da família de vocês tem ou tinha o costume de fazer sabão de óleo? Ou não? Sim? Você lembra, Indiana, mais ou menos como que era feito? Você chegou a acompanhar alguma vez ou não? A minha avó faz até hoje, Faz mas até hoje? não É. sei exatamente como que é. Só sei que ela faz. Aham. Você acha que é com soda? Eu acho que é sim. Parece que sim. Coloca álcool, não coloca álcool? Álcool eu não sei, mas a soda Não? vai. Tá. A Bruna está falando aqui que o TCC do técnico foi fazer sabão de óleo e comparar com industrializado. Bruna, conta aí pra gente como é que foi. Você fez mais de um tipo de sabão, gordura diferente, como é que você fez? Só da água quente e óleo usado. Só de um tipo. Então, porque na verdade, cada gordura que a gente Eu fiz só utiliza de um dá tipo, um professor. resultado. Eu fiz Tá. a só da água quente e, e o óleo usado. E daí eu comparei com Aham, industrializado para ver a questão de pH, alcalinidade, para ver se entendi, ele poderia entendi. ser usado normalmente. Daí eu concluí que sim, que além de reutilizar o sabão, o óleo usado, a gente podia fazer sabão. Exatamente. E fica igual o sabão que a gente compra, né? O processo hoje de fabricação de sabão industrializado continua sendo esse, né? Óleo, claro, daí eles colocam mais coisas, colocam alguma coisa para perfumar, às vezes colocam glicerina para ficar mais transparente, mas a base é a mesma, é o óleo e é a soda, basicamente. Uma coisa que é interessante é que cada óleo, né, que a gente utiliza, ele pode dar um sabão diferente. Então, tem toda uma... Cada um dos óleos, ou gorduras, né? Saiu o áudio como assim? Você ficou sem? Tá. É verdade, tá sem o, o microfoninho ali. Mas o meu vocês estão ouvindo. Eu estava falando, mas acho que minha explicação não saiu. Ah, Então, de repente parou o teu som e agora não tá nem aparecendo o microfoninho que costuma aparecer do lado da foto assim. Estranho. Bom, mas enfim. é, Voltando a falar dos olhos, né? Cada um deles tem uma característica diferente, tal. E quando a gente faz a reação com a soda, a gente tem que prestar atenção nessa característica de cada óleo. Então, a quantidade de soda que a gente coloca depende do óleo que a gente vai utilizar. Se eu faço uma mistura de óleos, eu tenho que ver as características de cada um deles para calcular a quantidade certinha de soda. E mesmo assim,
cada óleo, cada gordura vai trazer uma característica diferente para o sabão. Então, se eu faço com o sabão, por exemplo, com gordura de porco, ele vai ter uma certa consistência. Se eu faço com óleo vegetal, ele pode ficar um pouco menos consistente, ou pode, de repente, derreter, entre aspas, mais fácil. Então, tem tudo isso dentro do processo. Quando a gente tem uma mistura de óleos, né, que é o caso do óleo de cozinha usado, que de repente ali pode ter óleo que veio da gordura do próprio frango que a gente fritou, pode vir da gordura do bacon que a gente fritou, além de repente, o óleo mesmo que a gente está usando para fritar, e assim por diante, gordura da carne também. Então, tudo isso vai influenciar, e daí a gente faz uma média da quantidade de soda. Desculpe. Mas o ideal é que a gente conheça bem direitinho o óleo que a gente tem, para saber exatamente a quantidade de soda que tem que ser usado, para que o pH não fique muito acima do pH normal de um sabão, que a gente já vai falar qual é. E às vezes a gente utiliza, e quando a gente faz o sabão em casa, às vezes, dependendo da mistura de óleos que a gente tem e da quantidade de soda que a gente coloca, que é um padrão, a gente sente que ele fica um pouquinho, digamos assim, ele irrita um pouco a pele, né? Porque tem excesso de soda ali, tem um pouco de soda sobrando. Bom, mas enfim, o processo mesmo é o mesmo desde que foi descoberto. Deixa eu colocar aqui de volta para apresentar. Basicamente, então, é isso. A preparação, a produção de um sabão acontece dessa forma. É um álcalis que não precisa ser, né, uma substância alcalina, que não precisa ser exatamente o hidróxido de sódio, pode ser outra substância alcalina, reagindo com óleo, né? Então a gente tem o óleo é o quê? Deixa eu abrir lá. Óleo, de uma forma geral, quando a gente fala em óleo, a gente está falando de ácidos graxos, né? Então, o óleo é um ácido graxo, né? Quando reage com uma base, né? Então, o ácido reagindo com a base, ele vai dar um produto, geralmente sal mais água, mas quando a gente reage, então, um ácido forte com uma base fraca, a gente pode ter aí um sal alcalino, tá? Falando um pouquinho da história, né, como que descobriram o sabão, é sempre interessante a gente saber, né, de onde que tiraram. Quem foi a pessoa que foi misturar gordura com soda ou alguma coisa do gênero e descobriu que aquilo era sabão. Na verdade, o que aconteceu foi que em 4.000 anos atrás, mais ou menos, um povo vivia na beira de um rio, né, próximo de um rio, na verdade, e próximo a um vulcão. E o que aconteceu? Um dia aquele vulcão resolveu entrar em erupção e começou a jogar cinza no ambiente, no ar. E essa cinza caiu da água do rio. E quando a gente mistura cinza com água, a água fica bastante alcalina. Ela fica num pH super alto. É por isso que tem gente que utiliza, ao invés de utilizar hidróxido de sódio, faz uma mistura de água com cinza, e essa substância, então, resultante é bem alcalina. E daí joga na gordura. E daí o que aconteceu? Então, essa água desse rio ficou bastante alcalina, e esse povo tinha costume de matar animais e fazer o processo de lavagem no rio. Não sei se vocês já viram também isso lá no interior, geralmente em sítios, né? As pessoas matam um porco, matam uma vaca e vão lavar o animal no rio, né? Para poder utilizar a carne. E
nisso, eles perceberam que aquela gordura daquele animal que eles estavam lavando, né, estavam limpando, começou a ficar com uma característica diferente. E ela começou a se desmanchar. Então, a gordura, ao invés de ela ficar com aquele aspecto de gordura mesmo, né, de gordura sólida, ela começou a se desmanchar e começaram a perceber, então, que aquela gordura começou a ficar solúvel na água. E dessa forma eles perceberam que aquela substância que eles estavam, né, percebendo que estava se formando ali, ela tinha um poder de fazer um processo de limpeza. E começaram a perceber que por onde aquela água estava passando, ocorria um processo de limpeza no local. E dessa forma perceberam então que se misturassem, né, cinza de uma fogueira com água e jogassem isso na gordura, eles transformariam aquilo no sabão e poderiam utilizar o sabão então para limpeza. Então, a gente pode dizer que isso foi o precursor, né, dos sabões que a gente tem até hoje, que a gente utiliza até hoje. E esses sabões foram sendo preparados dessa forma até 1878, quando um industrial chamado Harley Procter, que depois acabou fundando a empresa Procter, e depois essa empresa se juntou com a Gamble e formou a Procter Gamble, que a gente tem até hoje, ele pegou aquele sabão, né, e achou assim que poderia melhorar aquilo, né? E começou então a adicionar outras substâncias para melhorar o aspecto daquela massa de sabão que era comum, né? E dessa forma ele começou a criar um produto que a gente chama de sabonete, que não é nada mais, nada menos do que o sabão, a massa de sabão, que foi enfeitada, né? Que foi adicionado várias substâncias para deixar essa massa mais bonita e mais usável. Porque se a gente for ver, o pH, por exemplo, do sabão, daquela massa de sabão antiga, continuou e continua sendo o mesmo. Então, eu faço a massa de sabão, posso colocar várias substâncias para melhorar o aspecto dele, né? Deixar ele mais, né, mais bonito, mais cheiroso, né? Atrativo para a pessoa que vai utilizar, porém o pH continua sendo na faixa de 10, não muda nada. Então, o processo de lavagem continua sendo o mesmo, de limpeza, né, continua sendo o mesmo. Porém, né, ele percebeu, o Harley Procter percebeu que se ele melhorasse aquele produto, ele iria conseguir vender aquilo com facilidade, né, passando uma visão para as pessoas de que aquilo era mais interessante para utilizar, né, para fazer a higiene pessoal do que simplesmente utilizar uma barra de sabão sem cheiro, sem atrativo nenhum. E isso, né, veio e é até hoje. Até hoje a gente tem o sabão da mesma forma. E vejam só, na década de 80, não faz tanto tempo assim, que começou a aparecer no mercado os sabões líquidos e os sabonetes líquidos. Então vejam que sabão líquido, como aqueles que a gente tem hoje para lavar roupa, e os sabonetes líquidos que a gente utiliza, então, para lavar as mãos, para tomar banho, se você quiser, eles são bastante recentes. Os shampoos são um pouco mais antigos, né? E transformar o shampoo em um sabonete líquido demorou bastante tempo. Então, shampoo, eu acredito que seja mais ou menos lá da década de 30, 40, né? Até perceberem que poderia utilizar aquele shampoo e transformar ele num sabonete líquido, levou bastante tempo. Então, o sabonete, né, é o produto de limpeza mais conhecido que a gente tem, né, e
a utilização, né, mais comum aqui no país é o sabonete em barra, né? Então ele é amplamente difundido, praticamente todo mundo utiliza o sabão em barra, seja para um ou outro, uma ou outra ação, né? Mas praticamente todo mundo utiliza o sabonete em barra, que não é então nada mais nada menos do que um sabão, né? Uma massa de sabão melhorada. Nesse caso, né, a gente teve sim, com o passar do tempo, algumas alterações que começaram a ser feitas para que o sabão viesse a ter características melhores. Então, dessa forma, hoje a gente tem aí 5 tipos de diferentes sabonetes no mercado. Cada um deles com alguma característica diferente, que um diferencia do outro. Então, a gente diz que no mercado a gente tem os chamados sabonetes regulares, os chamados combo ou combar, os chamados Sindet, os chamados glicerinados e os sabonetes em pó, que não são utilizados no Brasil. Basicamente, os brasileiros não compraram essa ideia do sabonete em pó. Vamos ver então a diferença de cada um desses tipos de sabonete que a gente tem no mercado. Então a gente tem uma tabelinha aqui que mostra quais, né, os diferentes tipos que a gente tem. 2, 4, 5, 6. Lá atrás não está colocado sabonete líquido, né? Mas aqui na tabelinha está. E cada um deles, então, tem uma característica diferente. Então, sabonete em barra regular é aquele sabonete que a gente conhece, que a gente utiliza no dia a dia. É o sabonete, então, que é feito com a massa de sabão, né? Então, hidróxido de sódio e o óleo, né? E várias substâncias adicionadas ali para deixar mais cheiroso, mais bonito e tudo mais. Mas, basicamente, é esse o sabonete que mais é difundido. Então, a gente chama ele de sabonete barra regular. Quais são as características dele? Primeiro, o pH dele varia sempre de 9 a 10, e a gente não consegue tentar adicionar alguma substância ácida para diminuir esse pH. O pH sempre vai ser dentro dessa faixa. Se a gente tentar adicionar um ácido para diminuir esse pH, o sabonete vai simplesmente se desfazer. E qual que é a característica desse sabonete barra regular? Ele é feito de 100% de sabão, tá? Então, 100% daquela massa feita à base de óleo, de gordura e substância alcalina. Então, esse é o sabonete mais comum que a gente tem. Tem um outro tipo no mercado que a gente chama de combar. E está colocado aqui embaixo o que é o combar. Então, é uma associação de sabões com detergentes sintéticos. Ou seja, a gente pega aquela massa de sabão e coloca um pouco de detergente sintético ali no meio para a gente ter, então, um sabonete igual, quer dizer, igual não, mas semelhante ao sabonete em barra normal, porém que faz mais espuma, faz um processo de limpeza melhor, porque a gente adiciona um detergente sintético ali no meio. Então, a gente dá um aumento na característica de limpeza, de detergência desse sabão. O pH continua o mesmo, mesmo a gente adicionando um outro detergente ali no meio, ele vai continuar ficando com o pH na faixa de 9 a 10. Então, a grande característica é que ele faz mais espuma e faz um processo de limpeza um pouco melhor do que o sabonete barra regular. Aí a gente tem um terceiro grupo, que é o chamado Sindet. Sindet é a abreviatura de Synthetic Detergent. Então, é um sabonete
que ele tem uma pequena quantidade de massa de sabão comum, então 0 aí a 10% desse produto é aquela massa tradicional de óleo e hidróxido de sódio. E a maior parte é detergente sintético. Nesse caso, a gente chama esse detergente de isetionato. Dessa forma, o que a gente tem? A gente tem muito pouco massa de sabão, né, que é bem alcalino, e a gente tem mais detergente sintético. Dessa forma, quando a gente faz essa mistura dos dois, o que acontece? O pH desse sabão, né, resultante, diminui e passa de 5,5 até 7. Então ele diminui bastante, deixa de ser 9 a 10 e fica nessa faixa de 5,5 a 7. Tudo tem as suas desvantagens, né? Esse sabonete é muito bom, né? Porque ele tem um pH mais próximo ao neutro, mais próximo ao pH da pele, ou seja, ele não irrita a pele. Um sabonete com pH 9 a 10 pode irritar, pode deixar ressecado e tudo mais. Então esse sabonete é muito bom, porém tudo tem, né, o seu lado ruim. Qual que é o lado ruim? Ele, pelo fato de a gente ter muito detergente sintético, ele é muito solúvel e ele acaba, digamos assim, desaparecendo muito fácil, porque se você é o tipo de sabonete que se você deixar ele numa saboneteira, por exemplo, que tem um pouco de água nessa saboneteira, ele simplesmente amolece e desaparece. O exemplo desse tipo de sabão, Sindete, é o Dove. E o Dove, vocês sabem que 2, 3 usadas ele desapareceu. Muito bem. Vamos pular o sabonete líquido aqui, vamos para o glicerinado primeiro. Depois a gente vê o líquido e o pó. Sabonete glicerinado. O que é o sabonete glicerinado? É o sabonete barra regular, que a gente adiciona glicerina para que ele fique transparente, né? Então, aquela barra opaca que a gente tem, se eu adicionar glicerina nela, o sabonete fica transparente. Não muda o pH, né? Como a gente adiciona bastante glicerina, ele perde um pouco o poder de limpeza, então a gente tem que adicionar mais detergente sintético. Então a gente repõe, digamos assim, aquele efeito de limpeza, colocando mais detergente sintético. E também, então, ele tem uma característica ruim que também ele se dissolve muito rápido. Então, também, da mesma forma que o Sindete, ele se desmancha muito rapidamente. Mas é um produto que, apesar de ter um pH alcalino, ele é menos irritante do que o sabonete regular, por causa da glicerina. Porque a glicerina que está presente ali, ela tem característica de segurar bastante água, então ela ajuda a hidratar um pouco a pele. E daí, por fim, a gente tem o sabonete líquido e o sabonete em pó. Sabonete líquido não é um sabonete de verdade, porque ele não é feito com base em massa de sabão, né? Então ele não é feito lá na mistura de óleo com agente alcalino, mas ele é chamado de sabonete líquido porque ele é utilizado para limpeza. E ele é composto só de detergente sintético. E, nesse caso, pelo fato de ele ser líquido, a gente consegue adicionar substâncias ácidas para trazer o pH dele para um pH mais próximo ao pH da pele. Então, no sabonete líquido, a gente mantém na faixa de 5 a 7 o pH. E por último, o sabonete em pó, né, que não é nada mais, nada menos do que uma mistura de detergentes sintéticos em pó, como se fosse um sabão em pó, né, que a gente consegue, dentro daquela mistura, então, a gente consegue manter um pH na faixa de 5 a 7. Então, a gente poderia dizer que o sabonete em pó,
o sabonete líquido e o Sindete são os que mais benefícios trazem para a pele, porque eles não trazem aquela irritação e o ressecamento que um sabonete que tem pH na faixa de 9 a 10 pode trazer. Porém, né, tudo tem as suas vantagens e desvantagens, e sabonete em pó as pessoas não gostam, o Sindete ele desmancha muito rápido, e o líquido é um sabonete líquido. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere a barra, né, segurar a barra para na hora de tomar banho e tudo mais. Muito bem. A ação dos sabões e sabonetes. Então, basicamente, a redução da tensão superficial entre a água e a gordura, né, fazendo a emulsificação da gordura e a sua transferência para o veículo aquoso e a dispersão ou suspensão do material graxo. Então, lembrando, né, que um agente detergente, né, um tensoativo, ele tem na sua cadeia, parte da sua cadeia apolar, né? Então essa parte apolar vai interagir com óleos, né? E tem lá uma extremidade polar que vai interagir com a água. Então como que acontece a remoção, né, da sujeira? Então a gente tá com a gordura lá na superfície da pele. Isso aqui, na verdade, é um fio de cabelo, mas é a mesma situação, né? Então, a gente está com a gordura na superfície da pele do fio de cabelo. Esta parte apolar vai conseguir, então, se ligar com essa gordura, ficando com essa parte polar exposta, né? Então, aqui, vejam, várias moléculazinhas se ligando com a gordura, né? E o que acontece? Com a água que a gente tem junto com o sabão, quando a gente está fazendo o processo de limpeza, essa água vai se ligar, né, na parte polar da molécula. Então, essa água vai acabar carregando, né, quando a gente enxagua, né, faz o processo de enxágue, essa água vai carregando, vai desgrudando essas moléculas de gordura e vai carregando, então, para o ralo, né? E basicamente, então, a gordura se solta da superfície e ela é carregada para o ralo, ok? Então, é super simples o processo. É simples ligação, né? Polar com polar, apolar com apolar, e daí a gente tem esse processo final. Tipos de sabonete. Então, a gente falou dos sabonetes em barra já, né? A gente tem os sabonetes líquidos e cremosos, que todos são líquidos na verdade, e os chamados banho de espuma. Vamos falar um pouquinho de sabonetes líquidos. Como eu já comentei, eles não são considerados sabões verdadeiros, né? Não são sais de ácido graxo, mas eles são chamados de sabonete, porque eles são utilizados para limpeza. Mas eles, na verdade, são uma mistura de tensoativos detergentes, né? Além desses tensoativos detergentes que vão fazer o processo de limpeza, que vão ali se ligar, então, a molécula de gordura, a gente adiciona outras substâncias para que esse processo de limpeza seja mais agradável. Então, a gente pode colocar aí, além desses detergentes, a gente pode colocar agentes emolientes, agentes hidratantes, antissépticos, e, obviamente, né, colocar cor e colocar um perfume para que ele seja mais agradável na hora da utilização. E no caso do banho de espuma, qual que é a diferença? A diferença é a quantidade de espuma. Um sabonete líquido, o que eu faço? Eu coloco uma pequena porção em uma esponja, né? E ali, nessa esponja, geralmente a gente já movimenta para que ela comece a formar espuma ali. E daí a gente passa na pele e dessa forma vai fazendo o processo de limpeza. Num banho de espuma,
a gente vai ter uma diferença. Vou ter uma banheira gigantesca, né? Que eu quero, então, colocar esse sabonete líquido chamado de banho de espuma, e eu quero que ele faça bastante espuma. Então, o que que eu preciso? Eu preciso de bastante substância para poder fazer uma espuma persistente, né? E então, quando eu compro um sabonete líquido e eu tento jogar ele na banheira para fazer espuma, eu jogo quase que todo o frasco, porque tem a quantidade de tensoativo que faz espuma que tem ali dentro é pequena, né? É suficiente para uma esponja, mas não é suficiente para uma banheira. Então, quando a gente compra um banho de espuma, a gente já sabe, né, que a gente está comprando uma substância, né, um produto que tem uma grande quantidade de tensoativo formador de espuma ali dentro. Então, a gente joga uma quantidade pequena de material e ele já, né, pela quantidade de tensoativo que tem ali, ele já é suficiente para formar uma espuma bastante abundante. Tipos de sabonetes que a gente tem aí. Tem sabonete líquido, né? Normal, antisséptico, hidratante, pode ser esfoliante, pode. Pode ser, sei lá, sabonete líquido. Sei lá, qualquer coisa que a gente quiser, a gente pode fazer, a gente pode transformar esse sabonete líquido. E a mesma coisa o banho de espuma. Então, é, eu vou adicionar substâncias que eu quiser para trazer as características que eu quero. Então, se eu quero tomar um banho de, de espuma e eu quero me sentir mais hidratado, né? Porque eu vou ficar bastante tempo na água, eu posso perder um pouco da hidratação, então eu vou adicionar mais agente hidratante ali. Se eu quero, de repente, um produto que mate os micro-organismos que estão na superfície da minha pele, eu vou colocar um agente antisséptico ali no meio. Então, basicamente né, a grande diferença sabonete líquido tem uma certa quantidade de tensoativo, né, para formar espuma, e o banho de espuma tem uma quantidade muito maior. De resto, eu posso adicionar o que eu quiser, que está tudo certo. Tipos de produto. Então, a gente tem, na verdade, produtos da forma líquida, na forma de gel e na forma de pó. Também na forma de pó, como eu já comentei, não existe muita utilização, né, porque não é muito comum e as pessoas não têm uma aceitação muito grande. Não é sal de banho, que é outra coisa. Eu estou falando aqui de sabão, né, ou sabonete em pó. Então, o sabonete em pó não tem muita importância, porque não tem muita saída, não tem muito interesse da população. Mas caso eu resolva criar um sabonete em pó, basicamente a composição dele é detergente na forma de pó, só que eu não posso utilizar só esse detergente, eu vou ter que utilizar só uma concentração para que ele não fique muito forte e não venha praticamente irritar muito minha pele, e vou colocar substâncias inertes ali só para dar volume, para dar para diluir aquele material. Então, eu posso utilizar, por exemplo, o amido e faço um sabonete em pó, onde eu coloco lá, por exemplo, uns 20% de um detergente, de um tensoativo em pó, e o restante eu completo com amido, ok? E o líquido e o gel? Basicamente, eles são muito semelhantes. A única diferença é que, ao invés de, no processo de fabricação, ao invés de eu deixar o meu produto com uma certa viscosidade, eu vou deixar ele mais viscoso, vou transformar ele na forma de um gel. Então, a grande diferença é a viscosidade. E aqui tem mais
um mito, né, que a gente tem que tirar, que muitas vezes as pessoas acham que quanto mais viscoso, mais limpeza faz, mais espuma faz e assim por diante. E não é verdade. A diferença entre o líquido e o gel é que no gel eu vou adicionar alguma substância que possa deixar o produto mais viscoso, mas ele não vai interferir no restante da formulação. Então, se eu coloco lá pouco tensoativo, ele vai limpar pouco, independente da viscosidade final que ele ficar. E os sabonetes líquidos, né, eu posso trabalhar um pouquinho mais com ele, eu posso deixar ele transparente, como normalmente no processo de produção de sabonete líquido ele mas eu posso, de repente, transformar ele em uma substância opaca, adicionando uma substância que vai deixar ele opaco. Posso transformar ele em perolado, né? Então eu adiciono uma substância que dá essa característica perolada para um sabonete líquido que naturalmente era transparente. Então, se eu quiser pegar e fazer o sabonete líquido normal, ele vai ficar transparente. Se eu quiser deixar ele só opaco, eu adiciono uma substância que vai deixar ele opaco. Se eu quiser deixar ele perolado, adiciono uma substância que vai deixar ele perolado. E assim, eu tenho aí diferentes tipos, né, que na verdade são baseados todos em um mesmo sabonete líquido. Composição de um sabonete líquido, então. Detergentes sintéticos aniônicos, não iônicos e anfóteros. Os anfóteros são utilizados para formação de espuma, para ajudar a formar espuma e manter a espuma. E os sintéticos aniônicos são utilizados para fazer o processo de limpeza, e os não iônicos, lembrando, então, eles vão ajudar também nesse processo de manutenção da espuma no processo de limpeza e tudo mais. A gente vai ver já um pouquinho mais à frente. A gente vai adicionar, então, substâncias espessantes, para que ele fique com a viscosidade que eu quero. Se eu quero só que ele fique com aquela viscosidade normal de um sabonete líquido, por exemplo, eu posso colocar só cloreto de sódio. Se eu quiser que ele fique mais viscoso, eu posso adicionar um polímero que deixe ele mais viscoso, como a metilcelulose, carbopol e outros espessantes que a gente tem aí. Emolientes, então eu posso adicionar substâncias que vão dar uma maciez para a pele. Então a emoliência está ligada com a maciez, com a elasticidade da pele. Então eu posso adicionar substâncias que vão dar essa característica, como substâncias oleosas, né? Mas oleosas que foram alteradas em laboratório, que ficaram solúveis em água, porque a base de um sabonete líquido é de água, né? Então, se eu colocar um óleo ali dentro dessa formulação, o óleo não vai se misturar. Então, eu tenho que colocar um óleo que foi transformado em laboratório em um óleo solúvel em água. Posso colocar silicone, tem silicone também que se solubiliza na água. Posso colocar derivado de lanolina, que também se mistura na água e tudo mais, né? Uma coisa importantíssima, né? Depois das substâncias que vão fazer espuma, vão dar essa maciez na pele, seria a essência, né? Essa essência é extremamente importante, é um fator fundamental para que a pessoa leve o produto ou não. Então, características dessa essência, ela tem que ser notada quando se abre o frasco, tem que ser fresco e volátil para causar impacto, não pode ser um cheiro pesado, assim, você abriu o frasco e você sente aquele cheiro pesado, aquele cheiro irritante, não pode ser, né? Ele tem que ser um cheiro que, da mesma forma que
quando você abre o frasco, você sente, ele é volátil o suficiente para não ficar impregnado no teu nariz, digamos que seja assim. Tem que ser persistente, porque você quer que ele fique fixado na sua pele, mas você não quer que ele fique grudado, né? Te lembrando o tempo todo que você usou aquele produto. E tem que ser estável durante toda a vida comercial do produto, né? Isso é bastante importante. Se eu tenho um produto que eu coloco no mercado e que tem um prazo de validade de 3 anos, essa essência tem que durar esses 3 anos. Nada pior do que você abrir um produto e perceber que a essência desapareceu. Que mais? Corante é bastante importante, conservante, né? Então, para evitar crescimento de micro-organismo, antioxidante, dependendo do tipo de substância que a gente adicionar, pode ser que seja necessário um antioxidante. Adição de acidulante, né? Então, para baixar o pH, então, adicionar alguma substância ácida para que o pH fique na faixa de 5 a 7. E outros componentes mais que a gente queira para trazer as características do produto que a gente quer produzir. Falando dos tensoativos, então, só lembrando que a gente tem 4 grupos de tensoativos, né? Cada um deles tem uma característica diferente que está ligada com a carga. Então, a gente tem os aniônicos de carga negativa, né? Os anfóteros de carga positiva e negativa conforme o pH onde ele está. Os não iônicos que não têm carga e os catiônicos que têm carga positiva. Cada um desses grupos tem funções diferentes. Então, só relembrando que os tensoativos aniônicos são utilizados principalmente pela função de limpeza, né, de detergência. Os anfóteros, eles muitas vezes são utilizados para fazer uma mistura com os tensoativos aniônicos, para que eles diminuam, né, então um pouco a irritação, né, que aquele aniônico pode trazer para a pele, para os olhos e tudo mais, e eles ajudam a estabilizar a espuma. Os não iônicos são um pouco irritantes também, né, e podem então também ser utilizados como aquele agente sobregordurante, reposição daquela camada de gordura que a gente tem na pele. E os catiônicos, eles são utilizados para outras coisas, como agente antimicrobiano, né? Então é utilizado em desodorante, utilizado em shampoo de caspa, tem o efeito de condicionar os cabelos e assim por diante. Então, vocês precisam saber isso de cor? Não necessariamente. A gente tem uma tabelinha aqui que eu gosto de colocar, que dá, então, as características principais de cada um desses grupos. Os aniônicos, por exemplo, quais são eles, né? Quais são os mais comuns e aonde que eles são utilizados. Então, os aniônicos tem vários, né? Vamos pegar lauril éter sulfato de sódio, lauril éter sulfosuccinato de sódio, etc. É onde que eles são utilizados. Sabonetes cremosos, loções de limpeza, e assim por diante. Então, cada um deles, né, cada um desses grupos tem componentes diferentes e tem as suas ações mais focadas, tá? É só para vocês terem esse material. Controle de qualidade de sabonete líquido, então, a gente vai verificar o pH, então tem que estar aí na faixa 5,5, 6, até 7 dá para a gente aceitar. Viscosidade vai depender, então, da característica do sabonete líquido. Se ele for transparente, a viscosidade tem que estar entre 1.000 e 2.000 centipoises. E, se for perolado, entre 4.000 e 6.000 centipoises. Densidade é importante que a gente faça a verificação, né? Tem que estar nessa faixa de 1,010 a 1,020. Espuma consistente, né? E volumosa, então tem um processo de avaliação da espuma. Se ela continua persistente, né?
se ela faz uma espuma, se o sabonete líquido faz uma espuma consistente, se ela fica persistente, né? Então, se ela não desaparece com rapidez. E, microbiologicamente falando, tem que estar controlada a quantidade de micro-organismos. Não precisa ser um produto estéril, não é um produto estéril, mas ele tem que ter abaixo de 10 unidades formadoras de colônia por grama. Ou seja, a gente adiciona algum agente antisséptico, algum conservante, né? Exatamente para manter esses micro-organismos dentro de um padrão bastante baixo. Falando de óleos de banho, todo mundo já deve ter visto óleos de banho, né? Sabe que são preparações oleosas, obviamente, né? E são utilizadas para repor o filme lipídico. Então, elas, pelo fato de ser substâncias oleosas, a gente passa na pele para repor, né, aquele filme hidrolipídico que a gente acaba perdendo num banho e tudo mais. Então, e também para a formação de um filme, né, na superfície da pele para evitar que ocorra perda excessiva de água, né, a desidratação da nossa pele. Ocorre uma certa absorção de óleos, não é na verdade uma absorção de óleos, o óleo não vai penetrar na pele, mas ele vai ficar ali na superfície e ele vai então fazer digamos assim, uma película de proteção. Se a gente utilizar um óleo uma concentração bastante grande de óleo na água de banho, pode ser que ocorra um processo de penetração um pouquinho mais profundo nas camadas mais superficiais da pele, mas não que seja uma penetração muito profunda. Mas isso ajuda bastante a manter a pele hidratada e manter a pele macia. A gente tem 4 tipos de óleo para o corpo diferentes, e cada um deles, então, atua de uma maneira diferente. Primeiro deles são os óleos chamados de óleos flutuantes. Então, são aqueles óleos que a gente joga, digamos, numa banheira cheia de água, a gente joga o óleo ali nessa água e ele vai, então, ficar flutuando na superfície da água. Então, esses são de natureza hidrófoba, né? São óleos normais, digamos assim, óleos comuns, que não tiveram nenhum tipo de alteração. Então, eles ficam ali na superfície da água, e quando a gente, né, tá ali dentro da banheira, eles vão, e a gente acaba se mexendo, esse óleo vai se grudando na superfície da pele aos pouquinhos. Então, é o óleo que você joga e ele fica na superfície da banheira. E daí, muitas vezes, quando você vai se mexendo, ele vai começando a se grudar na tua pele. Muito bem. Óleo comum. A gente tem um tipo de óleo que a gente chama de óleo dispersível, né? Então, a gente adiciona tensoativos nesse óleo, e quando esse óleo, então, que já tem um tensoativo ali dentro, entra em contato com a água, a gente vai ter, então, um processo de emulsão, né? Então, tem o tensoativo, tem o óleo, falta só água. Quando, então, a gente coloca em contato com a água, esse óleo, então, acaba se emulsionando. E dessa forma, ele fica disperso na água do banho. Então, ao invés de ele ficar na superfície, na forma de gotículas de óleo, ele acaba se dissolvendo, entre aspas, ele se dispersa, né? Porque ele emulsiona, então ele fica solúvel na água e ele acaba se dispersando por toda a água. Tem um terceiro tipo, que são os chamados óleos solúveis.
eles também são óleos que a gente coloca tensoativo, só que a gente coloca mais tensoativo do que esse óleo dispersível. Para quê? Para ser utilizado de uma forma diferente. Não é para jogar dentro da banheira esse óleo dispersar ali dentro da água. É aquele óleo que você utiliza depois do banho, quando você está com a pele molhada ainda, com a pele úmida. Então é um óleo que ele tem bastante tensoativo, e daí quando você passa esse óleo na pele que está molhada, tem a água, tem o óleo, tem o tensoativo, ele forma, é como se ele formasse um creme, né, na superfície da pele. Então você vai passando aquele óleo cheio de tensoativo, ele vai se juntando com a água e vai então formando um creme. E na verdade é o que acontece. Então, por isso que tem um certo tipo de óleo que é para você passar ele com a pele molhada. E, por último, a gente tem o chamado óleo espumante, que são óleos também que são solúveis e que a gente coloca uma quantidade muito grande de detergente. Por quê? Porque, na verdade, a gente quer que, com agitação naquela banheira, aquele óleo, desculpa, aquele tensoativo que está colocado ali no meio do óleo, né, seja o suficiente para formar espuma na banheira. Então, a gente coloca bastante tensoativo para que a gente utilize a característica de formação de espuma. Então, são esses 4 tipos de óleos que a gente tem aí no mercado. E, por fim, falando dos sais de banho. Todo mundo já deve ter visto um sal de banho, utilizado um sal de banho. A gente pode dizer que são cosméticos sólidos, utilizados para limpar, tonificar, esfoliar, perfumar a pele durante o banho, né? E alguns são quelantes de cálcio. Como assim? Então, a gente tem alguns sais de banho que são utilizados aí no mercado, que a gente adiciona substâncias quelantes do cálcio para evitar que o cálcio faça a sua ação. Todo mundo já deve ter ouvido falar de água dura, ou de repente já foi em algum lugar, numa cidade que tinha água de poço artesiano, por exemplo, e que a gente, né, ficando nesse local, a gente percebe que o processo de banho da gente parece que não está funcionando direito. Tipo, eu uso o meu shampoo e eu sei a quantidade que eu preciso usar de shampoo para fazer aquela espuma suficiente. Daí, nessa cidade, eu molho o meu cabelo, quando eu coloco aquela mesma quantidade de shampoo, não faz espuma. Ou quando eu vou, sei lá, lavar as mãos com sabonete líquido, não faz espuma. Isso é devido à presença de muito cálcio na água. Então, a gente chama isso de água dura. Esse cálcio ele impede que ocorra o processo de formação de espuma. Ou quando a gente vai lavar a louça, né, e daí você coloca o detergente na esponja e não faz espuma, é exatamente por isso, porque algumas águas elas são muito cheias de cálcio, e o cálcio impede essa formação de espuma. E daí a gente coloca então um agente que imobiliza esse cálcio, né, os agentes quelantes, e dessa forma, imobilizando esse cálcio, ele não pode mais agir, os nossos detergentes, né, da água, do shampoo, do sabonete líquido, acabam podendo agir e formar fazer o seu processo de limpeza normal. No caso do sal de banho, né, a gente geralmente coloca o sal de banho na banheira, e daí, se a água tem excesso de cálcio, eu coloco sal de banho, quero que ele espume e ele não espuma. Então, quando a gente sabe que tem esse cálcio presente na água, a gente utiliza um quelante para imobilizar esse cálcio.
E aí a gente tem o sal de banho, que a gente forma, tem as mais variadas formas, né? Eu posso fazer na forma de pó, na forma de cristal, comprimidos, posso fazer na forma de bolas, né? Os formatos hoje são os mais variados possíveis. Componentes: cloreto de sódio, sal de cozinha, então, por isso que muitas vezes se fala sal de banho, né? Porque associa-se ao cloreto de sódio. Mas a gente vai associar com outras substâncias também, pode associar com outras substâncias, como, por exemplo, sesque carbonato de sódio. Eles acabam ajudando a não ter processo de aglomeração. Por exemplo, só o cloreto de sódio, se eu deixar o meu pote aberto, o cloreto de sódio vai absorver a umidade do ambiente e vai formar aquelas pedrinhas, né? Então, se eu coloco sesque carbonato de sódio, ele não permite que isso aconteça e o pó fica soltinho. Posso utilizar carbonato de sódio monohidratado. Uh, Também pode fazer, deixar o material mais sequinho e tudo mais, pode deixar um pouquinho mais alcalino, a água um pouquinho mais alcalina. Tem várias características que vão trazer de melhoria pro sal de banho que estou produzindo. Posso adicionar pirofosfato tetrassódico e o tripolifosfato de sódio, então eles também ajudam a imobilizar o cálcio, diminuindo então a ação do cálcio, né, e permitindo então que, de repente, se eu colocar um tensoativo ali no sal de banho, ele faça a espuma que eu quero. Posso utilizar o que mais? O bórax, que tem inclusive uma pequena ação detergente, então ele já ajuda a fazer um processo de limpeza também. Que mais? Posso adicionar o lauril sulfato de sódio, que é então um tensoativo, né? Na forma de pó, então eu posso adicionar esse lauril sulfato de sódio com uma mistura de pós diferentes para fazer o sal de banho, e dessa forma eu tenho o sal de banho espumante. Vou utilizar corante para deixar bonito meu produto, vou utilizar essência, porque a essência é sempre obrigatória, né? Esses são os sais de banho comuns, né? Aquele que você compra de potinho e simplesmente joga na água. Mas eu quero efervescente, eu quero algo melhor. Então, essas bolinhas aí, por exemplo, quando eu coloco uma dessas bolinhas na banheira cheia de água, ela começa a ferver, né? Tem uma efervescência e dessa forma ela vai liberando os seus componentes na água ao mesmo tempo que ela ferve. Então faz um efeito bonito. As pessoas gostam exatamente por isso, porque ela ferve. Então a gente tem uma mistura de pós aí, que pode ser o cloreto de sódio, pode ser outros pós, e a gente adiciona então uma mistura de ácido com bicarbonato ou carbonato de sódio. Então eu posso colocar um ácido em pó, obviamente, né? Um ácido cítrico, por exemplo, com bicarbonato de sódio. A mistura desses dois, quando colocado na água, faz com que ocorra a efervescência. É isso que acontece, por exemplo, no sal de frutas, no estomazil, seja lá qual que a gente esteja falando desses produtos. Então, basicamente é isso, essa mistura, quando em contato com a água, faz o processo de efervescência. Então, existe até uma regrinha que diz quanto que a gente tem que colocar de bicarbonato. Se eu for colocar carbonato de sódio, eu tenho que ajustar essa regrinha e tudo mais. Mas o processo, no final das contas, é sempre esse, e o resultado é sempre a efervescência. Eu posso fazer, então, inclusive, esse produto efervescente na forma de comprimido, fazendo compressão mesmo. Então,
faço o preparo de um comprimido tradicional e faço um processo de compressão. Existe todo um processo já estabelecido que faz com que a gente, então, tenha a formação de comprimidos. Comprimidos como se fossem comprimidos de utilização via oral mesmo. Então, pelo processo de compressão, colocando nas máquinas e tudo mais, a gente tem, então, como resultado um comprimido. Ele fica bem compactado e ele vai fazendo o processo de efervescência mais devagar do que no processo anterior. E é bastante interessante o resultado final. E só, então, para a gente finalizar, para a gente fabricar um sal de banho, e a gente vai fazer isso numa das práticas, a gente vai ter que trabalhar com os pós, né? Então, ou cloreto de sódio, ou uma mistura de pós, e a gente, então, tem que tomar bastante cuidado, que qualquer adição de substâncias que contenham água vão acabar por prejudicar o resultado final do sal de banho. Então, imaginem se, por exemplo, eu faço lá uma mistura de pós, né, que contém o cloreto de sódio e tudo mais, e daí na hora de eu colocar um corante nele, eu coloco um corante à base de água, só que eu coloco uma quantidade muito grande. O que vai acontecer? Pelo fato de a gente ter água ali, vai fazer um processo de umidificação daquele pó e aquilo vai se transformar numa pasta. E não é isso que eu quero, então eu tenho que tomar bastante cuidado. Muitas vezes a gente faz o processo de adição de corante, fazendo uma mistura aí de álcool, às vezes até álcool e acetona, com o corante, e daí a gente joga sobre o pó e faz o processo de mistura. Dessa forma, álcool e acetona, eles evaporam rapidinho, o pó não fica com aquele aspecto úmido, com aquele aspecto de... Como é que posso dizer? Que fica empedrado, tá? E o ideal também é que se a gente for colocar uma essência, que a gente vai colocar, a gente coloque uma essência que seja lipossolúvel, não hidrossolúvel, porque uma essência hidrossolúvel também tem água na sua composição e isso pode comprometer o resultado final. Mas isso a gente vê no dia que a gente for fazer a prática, vocês vão perceber que errando um pouco na quantidade de corante ou errando na quantidade de essência, a gente vai ter um produto que fica com aspecto feio, não fica com aspecto bonito. E é isso, gente. Pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma coisa? A professora Ronise, ela queria fazer uma reunião com nós na aula do professor da próxima semana. Só que ó, vai ser no início da aula. Mas lá, pessoalmente lá então? Não sei. Porque vai ser prática, né? Ver com ela. Ainda não decidiu todo mundo ainda da sala. Tá, eu vou conversar com ela também, explicar que a gente vai fazer prática, daí se ela quiser de repente fazer uma reunião presencial, vocês vão estar lá. É sobre o TCC mesmo, lá, a banca lá do TCC, ela ia falar. Sei. Uhum. Eu vou conversar com ela, tá? Qualquer coisa a gente avisa vocês direitinho. Porque Beleza. realmente eu não tenho outro dia para fazer prática. Tem que ser na semana que vem mesmo. Professor, Tá bom? Oi. vai valer nota essa prática? Não. É porque eu não vou conseguir ir, professor, porque eu não posso faltar no estágio lá e eu não tenho como faltar no meu trabalho, porque se eu faltar no estágio, aí vai prolongar mais ainda o meu contrato e eu já vou terminar em cima da hora, professor. Eu vou ficar sem tempo nenhum para conseguir estudar meu TCC, professor, pelo amor de Deus.
Tá bom, não tem problema. Foi bom até você falar. Wellington, eu queria que você fizesse mais um favor para mim. Ver quem vai participar da aula certinho, dar o nome certinho, para que você me passe a quantidade de alunos que vão ter, porque eu preciso passar para o laboratório quantos alunos vão fazer a prática, para que eles arrumem na quantidade certa, tá? Então, você me falar assim, falei com os meus colegas e só 10 vão poder participar. Beleza. Aí eu passo lá para o laboratório, eles arrumam as bancadas para 10 pessoas, tá? Outra coisa, Se me falar professor. 40, daí eles vão ter que abrir 2 salas, tá? Então é importante que deem certeza quem vai ou quem não vai, dê certeza para que a gente possa ter, então, essa certeza na hora de preparar a sala, tá? Pode Hein, falar. professor, e Passo. outra coisa. O trabalho daí, como que eu faço para entregar para o senhor? Na outra aula você pode ir, né? Que são 2 aulas práticas. Vão ser 2 agora e mais uma? Isso. Agora e dia 27. É isso, né, Wellington? Ah, não, no dia 27 eu consigo ir daí, porque daí eu já terminei o estágio. Tá. Então, vão ser nessa semana do dia 27. Quem não puder ir na segunda aula, daí vai ter que dar um jeito de passar para alguém esse trabalho para me entregar. Ah, não, na Tá? segunda eu consigo ir, só nessa que não. Beleza, então. Obrigada, professor. Nada. É isso então, gente. Só Fechado, lembrando, então. né? Guarda-pó, sapato fechado, roupa fechada, aquelas coisas de sempre que vocês já sabem, né? Você acha que até quarta-feira você consegue me passar a quantidade certinha de alunos que vai? Consigo. Beleza, então. Então é isso, gente. E assim que eu e a Ronise a gente tiver uma resposta, a gente passa para vocês a respeito dessa reunião também, tá bom? Combinado. Vou passar para Então eles, então. tá certo, então. Obrigado e boa Nada. semana para vocês, então, gente. Igualmente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.